Senhor é Deus. E o Senhor Amém. tem amado as nossas vidas, tem nos Glória a Deus. trazido para a tua presença. Te Amém. louvamos por tudo que tens feito, por tudo que Amém. ainda has de fazer. Te Amém. louvamos, bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de um texto da palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo. Jeremias 35. A partir do verso 1, os irmãos acompanhem a leitura que vai ser feita. Tem as suas Bíblias, podem abrir a palavra. Jeremias, capítulo 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. Verso 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Ainda o verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Apenas até, irmãos. Vamos orar. Pai amado, nós carecemos da tua ajuda e carecemos da ajuda do teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, através deste texto, opera em nossas vidas aquilo que for do desejo do teu Espírito. É o clamor que nós assim te fazemos. Fala tu mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos narra um fato que Deus mostrou e usou o profeta Jeremias num momento de muita prova para o povo de Israel. Os irmãos sabem que Jeremias foi aquele que profetizou antes da vinda de Nabucodonosor, que levou o povo cativo para a Babilônia. Naquele período, foram 3 investidas de Nabucodonosor contra Israel. Na primeira, ele levou um grupo de pessoas. Na segunda, ele derrubou o templo e levou as coisas do templo. E algumas coisas aconteceram ali. Jeremias era o único que dizia que não adiantava, porque aquilo era um juízo de Deus e aquilo ia acontecer, que o povo de Israel tinha se afastado do Senhor, tinha deixado de obedecer ao Senhor, tinha deixado de fazer as coisas que Deus havia mandado, deixado com ele. O tempo tinha passado e eles, então, abandonaram isso. E o Senhor, então, quis dar uma lição e falar a Jeremias e falar ao povo de Israel. Então, um dia o Senhor chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, e manda ele na casa de uma pessoa especificamente, na casa dos descendentes. Recabe foi um homem, e a palavra de Deus fala lá no segundo livro de Reis, no capítulo 10, versículo 15, foi um homem que lutou junto com Jeú. Jeú foi um capitão do exército de Israel. Na verdade, Jeú foi aquele que
conseguiu acabar com o reinado. Foi ele que matou Acabe e Jezabel, foi Jeú. Para mim, isso eu vou falar particularmente, isso não é uma doutrina, mas nós identificamos muitos personagens na palavra de Deus que nós associamos, né? Eles são figuras, tipos de Jesus. Tipo de Jesus nós encontramos vários, né? Tem o tipo do pai, como Abraão, né? Tipo do pai, e outros mais, os patriarcas, normalmente, em alguns momentos e tal. Mas dificilmente você encontra alguém que seja tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está na palavra, e o tipo do Espírito Santo está e no Velho Testamento também. A tipologia existe. Para mim, vou falar para mim, aos irmãos, depois um dia a gente pode explicar por quê. Jeú é um dos tipos do Espírito Santo no Velho Testamento, por vários motivos. Porque ele recebeu uma missão, e essa missão era uma missão de Deus. Ele é aquele que diz que quando coloca Recabe dentro do seu carro, ele caminhando para fazer aquilo que Deus tinha mandado, foi uma pessoa que cumpriu decisivamente as ordens do Senhor na vida dele. E ele chama aquele texto que ele diz assim, ele pega Recabe, ele indo no carro, e Recabe vindo ao seu encontro, ele diz assim, é reto o teu coração? E Recabe diz assim, sim, é reto o meu coração com o Senhor. E ele foi, então entra aqui, sobe. Ele subiu no carro de Jeú, e Recabe acompanhou Jeú, foi um dos heróis desse feito, né, de tudo isso que aconteceu ali, na época de Acabe e Jezabel, que foi um reinado terrível, né? Mas o que a palavra está nos falando aqui são anos depois disso daí. Eu não posso precisar aos irmãos exatamente quantos anos são. Mas depois de Recabe veio seu filho, Jonadab, e aqui Jeremias está diante dos filhos de Jonadab. Mas a palavra diz assim, vai à casa dos recabitas. Eles eram filhos de Jonadab, mas eles tinham uma referência na vida deles, que era o avô deles. E que a palavra diz assim, e deu o nome da casa deles como a casa de Recabe, a casa dos recabitas. Meus irmãos, nós temos muita importância e temos muita coisa a mostrar só nesse texto, para ver a influência. E nós temos que olhar para nós mesmos e saber de nós o seguinte, qual é a influência que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Será que um dia a casa dos nossos filhos vai se chamar a casa do nosso sobrenome? De tão importante que nós possamos ser? Não, eu não estou falando de importância política, cultural, de nome, de cargo exercido, não. Mas o nome que aquela família tinha era o nome de um homem íntegro, era o nome de um homem obediente a Deus, era o nome de um homem que lutou com as coisas de Deus, era o nome de um homem que não se furtou a fazer as coisas que Deus queria. Particularmente, segundo o texto lá de 2 Reis, nós podemos dizer que é o nome de um homem reto. Reto. E retidão, meus irmãos, não é algo que você encontra em qualquer lugar. Nos dias de hoje, ainda mais ainda, nós temos menos pessoas que são retas no seu proceder, retas no seu pensamento, retas nas suas ações, reto no seu testemunho. São de homens assim que o Senhor está chamando. É esse tipo de homem e de mulher que o Senhor está trazendo para o seu convívio, para a sua obra. E se nós não éramos assim, nós temos sido decisivamente influenciados pelo Espírito Santo para nos tornarmos assim. Aquele que furte, não furte mais. Aquele que rouba, não rouba mais. É assim que a palavra de Deus nos indica. É assim que a palavra de Deus nos fala, que se porte, lá em Timóteo, ele diz assim, que se porte com decência. Com decência. É dessa forma que o Senhor tem nos chamado. Recabe era um homem assim. Isso, meus irmãos, a casa dele, ou a casa dos seus descendentes, ficou com o nome dele, o nome de Recabe. Vai à casa dos recabitas. Olha só, ele não falou a casa de fulano ou de cicrano, não. Ele chamou o nome da casa como um todo, fazendo referência àquele homem extraordinário que foi Recabe. E que nem é um personagem importante
vamos dizer assim, daquelas pessoas mais importantes da Bíblia, mas ele era um homem importante. E nós vamos ver por quê. E o Senhor fez um teste, chamou a Jeremias e disse exatamente, explicitamente o que ele devia fazer. Leva os filhos de Recabe até o templo, até uma das câmaras do templo, e coloca vinho na frente deles e manda eles beber. Manda eles beber. Meus irmãos, já tinham se passado certamente mais de 100 anos de Recabe. E quando eles foram lá, era o profeta que estava dizendo isso, eles estavam no templo do Senhor, e a surpresa de tudo foi que os filhos de Recabe olharam e disseram assim, nós não vamos beber. Por quê? Por que vocês não vão beber? É interessante essas negativas, né? Essas negativas, né? Eu não vou fazer. Os irmãos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Assim, nós não vamos nos prostrar diante da estátua. Nós não vamos beber. Daniel e seus companheiros também, disse, nós não vamos comer a carne gorda do rei, dá-nos só legumes. Existem momentos da palavra de Deus em que certos exemplos são extraordinários, particularmente para nós, particularmente para jovens, para pessoas, meus irmãos, que são inseguras nas suas decisões, inseguras no seu proceder. Nós temos o poder de dizer não, não, aquilo que não é do agrado do Senhor, aquilo que não bate com as coisas nossas. Nós temos o poder de dizer, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Não, você vai. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. A palavra de Deus disse que eles chegaram e disseram, nós não vamos beber. E ele perguntou, por quê? E eles explicaram. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, um dia, ele nos falou e disse assim, vocês nunca vão beber vinho, nem nunca vão plantar vinha, nem nunca vão edificar casa, mas vocês vão viver em tendas, habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E eles então disseram, nós, portanto, obedecemos à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não edificamos casa, mas habitamos em tenda. Era alguma coisa que alguém poderia chegar e dizer assim, mas que absurdo! Mas que absurdo! Vocês vão seguir a instrução de alguém que viveu 50, 60, 100 anos atrás? Será que isso já não caducou? Será que isso já não passou? Meus irmãos, nós somos crentes em Deus. Nós somos servos do Senhor. E o Senhor tem uma norma de conduta na nossa vida. Norma de conduta para tudo aquilo que fazemos. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos e vemos escândalos que acontecem com pessoas e são crentes destruidores de um testemunho. No meu tempo de jovem, mais de criança, uma pessoa ser crente significava que ele era uma pessoa extremamente confiável. Ser crente era isso. Se alguém queria ter um funcionário, e esse funcionário ele dissesse, não, eu sou evangélico, aquilo era um atestado de idoneidade. Hoje em dia, será que acontece isso? Será que acontece dessa forma? Meus irmãos, a palavra, ela fala de um testemunho de um homem para os seus filhos. Nós podemos até chegar e dizer assim, mas que coisa, era muita coisa, realmente, mas nem habitar em casa, nem edificar casa, nem nada. E eles, então, deram esse testemunho para Jeremias. O que eu acho mais maravilhoso é o que vem depois. Jeremias, quando olha aquilo tudo, quando ele ouve aquilo tudo, quando ele vê aquele testemunho que aqueles homens deram, pela simples vontade, pela simples palavra, pelo simples exemplo, pela herança que eles receberam de um homem, que foi o seu pai, o seu avô. Eles estavam fazendo aquilo que o seu pai tinha mandado, porque eles achavam que aquilo era o real, que eles tinham que fazer aquilo. Aí o Senhor, a palavra diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor. Aí é que são as coisas. Aí é que a coisa começa realmente a perturbar. E o Senhor disse assim a Jeremias, Jeremias, vai e diz ao povo de Israel, por que vocês não ouvem a minha voz?
Que coisa fantástica. Olha a lição. O Senhor disse assim, essa família que está aí, eles estão morando em tendas, não constroem, não plantam, não fazem nada em obediência à voz de um homem que foi o seu pai, o seu avô. Mas eu que sou Deus, eu que sou o Senhor, eu que fiz todas as coisas, eu que abençoo, eu que dou livramento, eu que opero, eu que realizo as coisas na vida de Israel, eu que os tirei do Egito, eu que os livrei de todas as coisas, eu que abri o mar, eu que abri o rio Jordão, eu que vos livrei dos inimigos em volta a mim. Esse povo não me obedece. Esse povo não atende. Meus irmãos, nós temos que refletir muito nessas coisas, porque nós estamos diante do Senhor. Por isso a palavra diz assim, porventura nunca aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. Foi isso que o Senhor quis dizer. Foi uma reclamação que Deus quis dar. Ele diz assim, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. Porém, a mim, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Será que é muito difícil atender ao que Deus fala? Será que é muito difícil a gente abrir a palavra? E eu quero fazer uma pergunta. Você lê a palavra? Você busca instrução na palavra? Você busca comportamento na palavra? Você busca proceder na palavra? Você busca realizar atos que estejam conforme a palavra? Será que a palavra ainda tem influência na nossa vida? Será que o que Deus fala ainda tem influência na nossa vida? Será que nós estamos ouvindo mais o que o mundo diz do que o Deus soberano a quem nós servimos e que fala conosco? Meus irmãos, a lição estava ali. Um grupo de fiéis. Aqueles filhos de Recabe, nós podemos chamar de homens fiéis. Eles eram fiéis à palavra de um pai. E Deus honrou aquilo. E o Senhor diz assim, verso 16, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Você quer que a sua família se converta? Eu vejo isso muito. Ah, pastor, queria oração pelo meu filho, queria oração pelo meu marido, queria oração pela minha família, porque muita gente, eu queria que eles guardassem, que eles fossem fiéis ao Senhor, que eles aceitassem o Senhor. A palavra diz assim, nunca faltará varão dos filhos de Recabe que me assista na casa, perante a minha face todos os dias. Perante a minha face, ele não colocou eles como sacerdote, não colocou eles como função nenhuma, só disse assim, eles vão assistir perante a minha face todos os dias. Sabe o que ele quis dizer? Eles vão ser crentes. Eles vão ser crentes, eles vão assistir diante de mim, eles vão ser crentes, eles vão ser servos do Senhor. É isso que você quer? Seja fiel. É isso que você quer? Obedeça ao Senhor. É isso que você quer? Diga não quando tiver que dizer não. É isso que você quer? Leia a palavra e se expresse nela. Se mire nela. Seja ela um exemplo do teu proceder, seja ela um exemplo da tua vida. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um quadro profético, inclusive, mas um quadro real muito difícil, em todos os sentidos. Um quadro moral decaído, degradado, um quadro de ética degradado, um quadro político, um quadro econômico,
Você olha as pessoas, eu imagino, aqui em Brasília a gente não vota, mas eu imagino os irmãos que votam para prefeito, para vereador, a dúvida que deve estar na cabeça de todo mundo. Porque você olha, tu olha um, eu particularmente faço assim. Eu olho assim e digo assim, meu Deus do céu, esse, aquele, A, B, C, D. Não dá para confiar em ninguém. O partido, que coisa difícil. A expressão, o que é? Que coisa, nós estamos numa situação difícil. Mas nós temos um Deus que nunca nos deixou. Nós temos um Deus que nunca se afastou de nós. Nós temos um Deus que nunca deixou de dar a direção perfeita naquilo que nós devemos fazer. Mais do que isso, nós temos um Deus que sempre falou amorosamente para conosco. Aleluia. Ele não nos cobrou. Ele não, como diz o texto, eu falei hoje pela manhã nisso, nesse texto, esse texto também me toca muito lá no Salmo 103. Ele diz assim, ele não nos tratou conforme as nossas iniquidades. Ele não nos tratou, ele sabe que nós somos pó. Essa expressão, para mim, tem muita coisa. Ele sabe que nós somos pó. Meus irmãos, você errou. Saiba que Deus sabe entender o teu erro. Ele não vai te tratar de acordo com o teu erro. Se arrependa, busca o Senhor e vai e não peques mais, como diz a palavra. A palavra, há um texto no Velho Testamento, que é Ezequiel, que diz assim, tem o Senhor prazer na morte do ímpio? Tem o Senhor prazer na morte do ímpio? A gente fica pensando, o sujeito é ímpio, ele não quer saber, é ímpio. A palavra diz assim, tem o Senhor prazer na morte do ímpio? A resposta é não. Antes que ele se converta e seja salvo. Veja só. O ímpio, não estamos falando de ímpio, hein? Eu estou falando para a igreja. Mas se há algum que ainda não aceitou o Senhor aqui, há tempo de fazer isso. Porque a palavra diz assim, Deus, é o recado para você, Deus não tem prazer na tua morte sem Ele, na morte sem Deus, na morte sem salvação. Mas ele dá uma condição. Ele diz assim, antes que ele se converta. Sabe o que quer dizer converter? Converter no exército, para quem serviu o exército, sabe que isso, conversão é mudar de direção. Você precisa mudar a direção da tua vida. Se você conseguir mudar a direção da tua vida, a palavra diz assim, antes que se converta e seja salvo. Então, meu irmão, minha irmã, converta-se. Converta-se significa, vou mudar, agora você... Não, não é isso não. Não é isso não. É claro que você deve vir para uma igreja, deve estar na presença do Senhor. O que nós queremos que você saiba é o seguinte, mude a direção da tua vida. Qual é a direção que você tem? A quem que você está ouvindo? De quem que você está vindo os conselhos? Será que são bons conselhos? A palavra tem influência? Deus tem influência na tua vida? Está na hora de nós sabermos o que Deus quer fazer. Está na hora de nós olharmos o que a palavra fala e seguirmos as instruções do Senhor na nossa vida. Né? E assim, meus irmãos, a palavra diz assim, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Que essa bênção, que essa palavra, ela seja para você, para a sua família, para os seus filhos. Que você seja esse exemplo, como Recabe. Que aquilo que você falar, que aquilo que você deixar, que o exemplo que você deixar, ele seja tomado pelos teus filhos. De tal modo que lá na frente, Deus pode chegar e dizer assim, vai lá na casa do Tenório, dos filhos do Clávio, vai lá na casa do Novo, filho do Gerson, vai lá na casa do Mateus, filho do Clodoaldo, e por aí vai. Porque foram homens, aleluias, que honraram o Senhor e deixaram esse exemplo para os nossos filhos. Que Deus possa te abençoar nisso e possa abençoar o teu coração e a direção da tua vida. Amém? Pastor Clávio, por favor, a paz do Senhor.